Nesse bônus aqui eu vou dar alguns exemplos de olhos diferentes para vocês, tá? Vou fazer alguns aqui formatos de caixinhas, né, que vocês estudaram no módulo 2 do curso, e de como que você pode encaixar alguns olhos dentro de algumas caixinhas diferentes, né? Que você não vai fazer todas as caixinhas de todos os olhos iguais, certo? Então aqui eu vou exemplificar primeiro uma caixinha com um olho bem comum em Dragon Ball, né? Aquele olho de Saiyajin com raiva, encurvado, né? Eu vou dar esse exemplo aqui para vocês, tá? Então a caixinha desse olho vai ser retangular, certo? Tá? A gente vai desenhar o olho aqui dentro. E a gente vai ter que desenhar uma parte da sobrancelha junto também, né? Porque nesses olhos de Saiyajin, a sobrancelha sempre tá junto, né? Sempre tá bem grudada com o olho, tá? Então, como que a gente vai fazer isso primeiro, né? A gente vai fazer tipo um triângulo aqui em cima, ó. Pra ser aquela parte meio que de ponta da sobrancelha, sabe? Aquela ponta redondinha que tem na parte de fora da sobrancelha do personagem, né? Então a gente vai fazer essa parte aqui, tá? E essa parte de baixo a gente vai puxar, né, essa pontinha aqui de baixo, a gente vai puxar ela lá embaixo, fazendo uma curvinha, tá? Chegou aqui, virou, tá? Não vai ser diretão até a ponta lá, aqui vai ter uma viradinha. Faz um pedacinho e aqui a gente pode dar uma aumentada na sobrancelha, tá? Puxa ela mais para fora aqui para dar uma engrossada aqui nessa parte, que essa parte de fora sempre vai ser mais grossa do que essa de dentro. E aqui nessa mesma curvinha você vai lá e junta com essa partezinha que a gente fez antes, certo? Então aqui a gente fez a sobrancelha, tá? A gente precisa dessa base da sobrancelha para poder fazer o olho. Então agora, onde a gente fez essa ponta da sobrancelha aqui saindo, né? A gente vai traçar mais ou menos um traço aqui na diagonal, tá? Fazer um outro triângulo aqui. Para começar a fazer os olhos e fazer um traço aqui na diagonal, tá? Aqui já começou a fazer os olhos. Faz essa parte na diagonal. Não pode puxar muito, ó. Não pode passar dessa parte aqui, ó. Tá vendo que se traçar um pontilhado aqui para ele saber onde tá parando, ó. É antes dessa parte da sobrancelha, tá? E agora a gente vai traçar uma outra linha, um pouquinho na diagonal. Até antes de fazer essa curvinha aqui, ó. Tá vendo? E vai fechar aqui, tá? É onde tá passando esse traçado aqui, mais ou menos. Que começa essa pontinha da sobrancelha, tá? Então aqui a gente conseguiu fazer os olhos de um Saiyajin, certo? Para fazer a bolinha do olho, né? Para fazer a íris, você vai fazer metade de um círculo, tá? Mais ou menos metade de um círculo. Aí pode pintar de preto, de azul, né? De conforme pinta conforme a cor do cabelo do Saiyajin que vai estar aí, né? Então aqui a gente já conseguiu fazer um olho de Saiyajin bem legal. Mais um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é o olho do Luffy, do One Piece, que é simples, mas as pessoas podem errar na hora de encaixar a bolinha do olho, né, a íris do personagem, e de fazer os círculos ao redor, tá? Então, como que vai ser a caixinha? A caixinha vai ser um quadrado. Não precisa medir com régua, tá? Pode fazer a olho mesmo esse quadrado. E você vai pegar esse quadrado aqui e você vai dividir no meio aqui na vertical, tá? E na horizontal. Certo? Depois de dividir aqui duas vezes no meio, você vai fazer um arco encostando aqui nessa linha, subindo, encostando lá em cima também, ó. E descendo e parando praticamente no mesmo lugar aqui, ó. Não precisa engrossar muito os cílios do Luffy.
E embaixo você vai fazer a mesma coisa. Começar um arco dessa linha aqui lateral. Encostar nessa linha de baixo. Depois subir e grudar na outra linha lateral ali. Tá? E depois colocar a íris, né? Você pode jogar a íris, a pupila, enfim, um pouquinho mais para dentro, né? Para a direção do nariz do personagem, porque fazer ela bem no centro, tá? Eu acho que dá um pouquinho mais de expressão pro personagem. Pouquinha coisa mesmo, tá? Certo? Aqui tá bem simples, né? Agora eu vou mostrar para vocês como que dá para fazer o olho do Meliodas, de Nanatsu no Taizai. O olho do Meliodas, ele a caixinha dele vai ser retangular também, como o de Dragon Ball, só que ao invés de ser retangular na horizontal, assim, né? Vai ser retangular na vertical, tá? Então, vamos fazer um retângulo aqui na vertical. Dividir no meio também aqui. E aqui também no meio, né? Na horizontal e na vertical. Para fazer os cílios superiores, ó, a gente vai começar daqui, ó, um pouco abaixo do meio. Praticamente encostado na linha. Vai subir. E antes de... fazendo o arco, né? E antes de chegar aqui nessa linha na vertical, né? Com este arco, a gente vai encostar lá em cima. Aí continua para cá. E desce ele mais ou menos em um quarto aqui, ó. Dessa linha, né? Um quarto dessa medida aqui. E vai parar ele aqui. Aí a gente pode engrossar os cílios. Que os cílios do Meliodas são um pouquinho mais grossos. Certo? E fazer a íris, tá? O Meliodas, ele é um pouquinho vesguinho, né? Então, você não vai fazer a íris dele totalmente no centro também. Você vai fazer puxado um pouquinho para dentro, né? Para a direção do nariz dele. Então, a gente pode fazer essa íris do Meliodas para cá. Certo? Aí vai ter a parte da pupila, né? Que é essa bolinha preta. Dá para engrossar também esse contorno da íris. E vai ter um brilhinho aqui na parte de cima, certo? Também bem simplesinho o olho do Meliodas, tá? E o próximo olho que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o olho do Kirito, né? De Sword Art Online. Vai ser um pouquinho retângulo também, na horizontal. Não vai ser tão comprido quanto o de Dragon Ball, mas ele é mais puxado para horizontal também, né? E essa daqui vai ser a caixinha do olho do Kirito, né? Vamos dividir no meio aqui. E no meio aqui de novo. Primeiro a gente vai começar aqui nessa ponta, ó, mais ou menos um quarto dessa distância aqui também. Vai fazer uma linha, encostar lá em cima. Nessa linha da caixinha aqui. Fazer uma pequena curvinha. E terminar bem antes de encostar nessa linha aqui, ó, da caixinha. E depois vai fazer uma outra linha, puxar ela aqui. Praticamente espelhada com essa aqui, né? Um pouquinho menor só. E também não precisa encostar nessa linha aqui. Aí você vai puxar uma linha aqui para baixo. Na diagonal, ó. Tá? E vai engrossar os cílios aqui, ó. Cílios superiores do Kirito
são bem grossos, tá? Então pode engrossar bastante. Pode até fazer uma outra ponta aqui, ó. E uma pontinha aqui também. Também tem essa pontinha no olho do Kirito. Certo? E para fazer a íris, você pode fazer a íris do Kirito bem no centro, tá? E aqui essa parte de baixo vai ser mais fininha e a parte de cima vai ser mais grossa, tá? Então aqui a gente vai fazer uma marcaçãozinha para os cílios de baixo, né? E aqui a gente já vai fazer a base para a íris dele, certo? Começa mais fina aqui e termina mais grossa lá, ó. Certo? Aí pode fazer um brilho aqui. Fazer a parte da pupila. E tem alguns risquinhos aqui também no meio do olho, ó, que é típico de Sword Art Online mesmo, tá? E também pode preencher essa parte de cima aqui, ó, com um pouquinho de grafite que também fica legal. Agora eu vou mostrar para vocês o olho do Midoriya, como você vai fazer, tá? A caixinha vai ser um quadrado também, assim como no olho do Luffy. E você também vai dividir no meio, na vertical e na horizontal, tá? Os cílios superiores do Midoriya também são bem grossos, tá? E você vai começar fazendo um arco aqui em cima, certo? Faz esse arco aqui, encostando nessas duas linhas laterais aqui, ó. E aí você continua e para aqui bem antes de chegar no meio, tá? Pode parar aqui. Dá para engrossar essa parte aqui já dos cílios. E você pode continuar ele para baixo aqui com o mesmo arco, porém, em vez do arco, quando ele vai bater nessa linha aqui de cima, ele bater aqui bem no centro, você pode bater ele bem antes aqui nessa linha de baixo, tá? Então você pode continuar o olho e parar mais ou menos aqui, ó. Aí você continua fazendo os cílios, um pouquinho mais, menos espessos, né? Mais fininhos. E termina aqui também bem antes da metade, né? Desse espaço aqui, certo? E o Midoriya também, ele é bem vesguinho, né? A íris dele é mais diferente de todas aqui, né? Questão de posicionamento, tá? A gente pode fazer a íris dele encostada aqui, tá? Nessa linha. Ela é bem pequenininha. E fazer tipo pra dentro, né? Vamos supor que o nariz dele tá aqui, ó. Então, ele é bem mais vesguinho, ó. E ele é bem no meio, né? Quase bem no meio aqui na horizontal. E na vertical ela é bem pra dentro, ó. Aí você pode fazer um brilhinho aqui embaixo. E escurecer essa parte de cima para fazer a sombra e a pupila aqui no meio. Certo? E por último aqui eu vou dar um exemplo para vocês com o olho do Kaneki. A caixinha vai ser um pouquinho parecida com a caixa do olho do Kirito aqui. Vai ser
um retângulo aqui na horizontal. Pode dividir no meio também, na vertical e na horizontal. E no olho do canequi aqui, você vai começar também da parte de fora aqui, um pouquinho acima dessa linha aqui, que separa o retângulo na horizontal. Faz um arco. Bate aqui em cima, ó, nessa linha aqui de cima, antes de chegar no meio, bem antes de chegar no meio, tá? Aí faz mais um traço descendo na diagonal, ó, tá vendo? E um outro que vai chegar mais ou menos aqui no meio, tá? Aqui no olho do canequi a gente vai engrossar ele por último, porque ele tem mais alguns detalhes para serem feitos antes de engrossar os cílios, tá? Aí aqui você pode descer mais um traço na diagonal, ó, passando da metade dessa divisão. E você pode fazer os cílios inferiores aqui uma curvinha, tá vendo? Não é reto, é uma curvinha. Ok? E para finalizar, mais um traço para cá. Tem um traço na diagonal aqui e tem um traço na diagonal também, meio curvado, encostando aqui no meio, tá? Aí, para engrossar os cílios, a gente tem que fazer algumas pontinhas também no canequi, ó. Pode fazer uma ponta aqui. E engrossar os cílios desse lado. Aí, você pode engrossar os cílios em cima aqui também. Fazendo essa ponta aqui. Aí você pode engrossar essa outra pontinha aqui também. Engrossar essa aqui de fora e juntar aqui, ó, para fazer uma pontinha maior. E o de baixo você não precisa engrossar, tá? Que é mais fino mesmo esses cílios de baixo. E a íris do canequi, ela é bem redonda, né? Você pode fazer mais ou menos no centro mesmo. E ela não vai aparecer inteira, né? Essa parte de cima da bolinha vai ser comida aqui pelos cílios, né? Então aqui na vertical, você vai encaixar ela aqui bem no centro. E na horizontal você pode subir ela um pouquinho, tá? Aqui o contorno dos cílios é um pouquinho mais grosso. Vai ter a pupila, né? E um brilho no olho, tá? Aí se quiser colocar sombra, pode fazer a sombra aqui, né? Pintar uma sombra aqui em volta também desse contorno da íris. E uma aqui em volta também do contorno da pupila. Também fica bom. Tá? E além disso, o olho do canequi tem um detalhezinho aqui por fora. E um pouquinho de pálpebra aqui também, ó. Pálpebra é esse traço aqui por fora do olho, né? Certo? Então, nesse bônus aqui eu dei alguns exemplos de olhos para vocês, né? Para você saber qual tipo de caixinha que você vai usar na hora de fazer o olho, você tem que estudar o personagem, assim como eu passei os exercícios no módulo 1, tá? Estudando o personagem, sabendo se o olho do personagem ele vai ser mais largo, ou se ele vai ser mais alto, ou se ele vai ser redondo, né? Que dá para você fazer uma caixinha quadrada. Se ele vai ser bem diferente, como o de Dragon Ball aqui, né? Então, para saber tudo isso e você encontrar a forma certa de você fazer o olho, você tem que estudar o módulo 1, certo? Esse bônus aqui foi só umas aulas extras para ajudar vocês, certo? Espero que vocês tenham aprendido bastante com esse bônus aqui e que vocês tenham boas aulas durante o curso.